Depois de vários fracassos recentes nos filmes de herói, vem um filme que promete muito. Esse filme vai contar a história de um dos maiores vilões que inventou uma arma capaz de destruir o mundo todo. Brincadeiras à parte, esse filme não é de herói, não é uma fantasia, essa história de fato existe. E esse filme se chama Oppenheimer. O que acontece? Filmes de ficção são extremamente legais porque eles nos dão uma oportunidade de falar de forma indireta sobre sentimentos, sobre pessoas, e nesse formato a gente consegue aprofundar melhor as lições. Por exemplo, se eu fosse contar uma história de Brasil e fosse falar sobre Bolsonaro e Lula, quando eu abrisse a boca para falar sobre um desses dois, a pessoa que está ouvindo automaticamente já iria carregar todas as crenças pessoais e já iria ter um olhar tendencionado para tudo que eu fosse falar. Quando eu crio uma história sobre dois personagens diferentes, aí essa pessoa passa a mergulhar na história e eu tenho a oportunidade de contar minha história. Por exemplo, o Homem-Aranha. Quando a gente pensa no Homem-Aranha, a gente não pensa no Homem-Aranha, a gente pensa num jovem excluído, que tem a vida mais difícil, nerd, e que de uma hora para outra passa a ter superpoderes e como que ele lida com isso. Um grande poder vem grandes responsabilidades. Então, esse jovem vai se tornar um herói, ou ele vai ser uma pessoa que vai pensar só nele, vai ser egoísta? Como que o trauma vai fazer com que aquela pessoa que perdeu um tio se torne um grande herói? A gente está falando sobre sentimento. Então, essa forma dá muito certo, porque vai fundo nos sentimentos que acabam que são universais, que todo mundo tem. Não é por acaso que é o formato preferido dos filmes. Você pega os 10 filmes com maior bilheteria da história, todos eles são sobre uma história de ficção. Titanic também, Jack e Rose nunca existiu. Agora, existe o caminho reverso também, de você pegar grandes acontecimentos da história e você conseguir também extrair todo o potencial narrativo daquilo. Você identificar os heróis daquela história, os vilões, os pontos de clímax daquela história, e você conseguir dramatizar tudo isso. Isso tudo tem um poder de criar uma narrativa ainda mais forte, porque nos filmes de ficção, por mais que a gente se envolva com tudo que a gente está vendo, a gente sabe que aquilo lá não existiu. Diferente de histórias baseadas em fatos reais, em que a gente tem uma proximidade muito maior com o que a gente está vendo. E além disso, esse tipo de filme tem o poder de elevar o nível intelectual e cultural de uma sociedade, porque você traz as pessoas para se divertirem e você conta uma história de algo que aconteceu e você faz com que milhões de pessoas passem a dominar o assunto, passem a entender melhor a relevância que aquilo tem. Então, Oppenheimer é um filme que tá prometendo muito, é o novo filme do Nolan, é um filme assim que eles explodiram uma bomba para gravar a bomba atômica, né? A bomba que você vai ver explodindo no filme, de fato explodiu, não tem nada de efeito digital, aquilo lá de fato aconteceu. O elenco muito estrelado, é um filme que promete muito e eu torço muito para que dê certo.